vamos começar então. Aqui me coube, na verdade eu nunca falei exatamente de epilepsia e trabalho, assim, tive realmente um tempo apertado para preparar, mas assim, a gente vai começar, pode ir passando. A gente vai começar, então, tentando definir epilepsia, o que é epilepsia, os principais tipos de crise. Pode passar. Dar um conhecimento geral, assim, sobre diagnóstico, tratamento, né? Uma coisa... depois vocês podem ficar à vontade, e a qualquer momento ficar à vontade para tirar uma dúvida. Acho que super importante, se a gente tem um colega de trabalho que tem epilepsia, e certamente deve ter, né? Porque a epilepsia é uma doença frequente. Então, como é que a gente faz se o colega tem uma crise, né? Como é que a gente faz para ajudar? O que a gente deve fazer? Então, esse acho que é um ponto importante. E falar o que são as principais coisas que interferem na qualidade de vida da pessoa com epilepsia. E uma delas, naturalmente, pode passar o próximo, é a questão do trabalho, né? O trabalho é importantíssimo, sem o trabalho não estaria aqui, ninguém saberia quem sou eu não faria novos amigos, não alavancaria meus sonhos, né? Então, o trabalho é uma coisa fundamental na vida da pessoa e existe um índice de desemprego muito alto nas pessoas. Desemprego e subemprego, né? Esse índice chega nas pessoas com epilepsia, que a gente chama de difícil controle, que são resistentes aos remédios, ele chega a 50%, e isso 50% estatísticas assim, né? Certamente em alguns lugares isso é mais, outros é menos, né? Lugares onde tem políticas específicas, né, para pessoas com epilepsia, isso certamente é melhor, né? Bom, então vamos para o próximo. Então, a epilepsia, ela é um transtorno crônico, né, caracterizado por uma ocorrência súbita de pelo menos 2 crises epiléticas. Então, se a pessoa tem uma crise só na vida, em princípio, ela não tem uma epilepsia. A epilepsia é uma tendência, né, uma predisposição persistente, claro que pode persistir por algum tempo só da vida, não quer dizer que seja a vida inteira, né? Uma predisposição persistente do cérebro a gerar crises epiléticas. E pelas consequências que essas crises acarretam na vida da pessoa, tanto na neurobiologia, tanto no cérebro, quanto na questão de, eventualmente, aprendizado, atenção, memória. E muito aí influi muito a questão do preconceito, né? Essa questão, muitas pessoas com epilepsia se isolam, né? Não casam, né? Não têm filhos, né? E muitas que têm epilepsia de difícil controle, elas têm medo, às vezes, até de sair de casa, de ir numa multidão, pegar um trem, entrar, tem medo de passar mal no meio do caminho, né? Que essa é uma das coisas que traz muita ansiedade para a pessoa com epilepsia, não saber que horas isso vai acontecer, né? E a outra coisa é exatamente o preconceito, né? Se expor. Então, de repente, você está numa situação, e aí, entre pessoas desconhecidas, e existem alguns filmes interessantes do Canadá, que fez uma campanha de televisão, que a gente vai, se Deus quiser, esse ano ainda sai uma primeira campanha de televisão pública, né? Nunca antes na história desse país, né? Uma campanha, se fala muito de diabetes, hipertensão, câncer de mama, câncer de tudo, mas essa é uma característica da epilepsia. Pessoas que às vezes têm parentes em casa, não falam. Chega uma pessoa no meu consultório e fala: tem epilepsia na sua família? Não tem não, acho que não. Aí quando vai perguntar, tem, mas ninguém contou, né? Ninguém fala isso, ninguém fala às vezes para o colega de trabalho, ninguém fala numa entrevista de trabalho, né? Então existe um temor muito grande. E isso causa uma ansiedade muito grande para a pessoa, né? Você ficar com um segredo, assim, né? Com medo ali, com medo aqui. Então, e o que é uma crise? Bom, então uma crise epilética já é uma epilepsia? Não. A não ser que a pessoa faça um eletro e tenha ali um eletro muito significativo que mostre que ela tem ali uma tendência, que ela provavelmente terá outras crises, né?
E crises durante uma meningite, durante um trauma, né? A pessoa bate com a cabeça, tem um acidente de carro, um acidente... Se a pessoa tem uma crise epilética naquele momento, isso não é considerado uma epilepsia, né? Se depois da meningite ou depois do trauma, 2 meses depois, 6 meses depois, 5 anos depois, ela passa a ter crises espontâneas, né? Então isso caracteriza já uma epilepsia consequente daquele trauma, consequente daquela infecção. Então vocês já viram que praticamente tudo que mexe com a estrutura e eventualmente a função do cérebro pode ter como consequência a epilepsia. Por isso a epilepsia é a doença cerebral crônica mais frequente. Então, crises epiléticas, né? Manifestações involuntárias, objetivas ou subjetivas. Significa, você pode estar vendo alguma coisa objetiva, a pessoa está tremendo uma mão, está piscando um olho, está fazendo algum movimento com a boca, mas você não pode estar vendo nada. A pessoa pode estar apenas sentindo alguma coisa. Ela pode estar tendo uma sensação visual, uma sensação, um cheiro, uma sensação na barriga, porque a crise pode estar sendo gerada nessas áreas posteriores, que são áreas que se relacionam com sensação, né? Daqui para frente, dessa área vermelha aqui para frente, toda essa parte dorsolateral aqui é envolvida com movimentos em várias hierarquias, né? Movimentos mais complexos, planejamento de movimentos, atenção, movimentos oculares. Então, aqui, aqui esse símbolozinho está mostrando aqui, né? Como se a pessoa estivesse ouvindo um sino ou um barulho. Então, nessa região aqui tem um córtex auditivo. Então, se a crise começa naquele córtex, que é a casca, a substância cinzenta do cérebro, ela pode escutar tudo muito alto, ou escutar tudo muito baixo, ou escutar algum barulho estranho. Seria como descrever uma alucinação auditiva, que pode ser chamada de simples ou complexa. Pode ser coisas, você pode escutar como se fosse uma voz conhecida te chamando. Então, os fenômenos, por isso às vezes é difícil o diagnóstico da epilepsia, porque às vezes coisas estranhas acontecem, né? E que demora-se para saber que é uma crise. Então, aqui nessa área aqui, está vendo que o braço dele está tendo uma sensação, é a área da sensibilidade primária, essa área aqui, essa área pós-central, lóbulo parietal. Então, nessa área aqui, a crise dele começa, ele sente um formigamento, ele pode sentir uma queimação, pode até dor, embora seja uma coisa rara a sensação de dor. Quando você tem uma sensação iniciando a crise, isso é chamado de aura, né? Que vem do latim, significa como se fosse um vento, alguma coisa que te avisa que está vindo uma crise. Na verdade, já é uma crise, mas é uma crise localizada numa área sensitiva. Então, essas manifestações súbitas, né, elas duram pouco tempo, né, pelo menos a grande maioria, 97%, 98%, vai durar desde segundos. Né, existem crises que são fração de segundo, a pessoa faz só uma contração rápida e já acabou a crise, que é a chamada crise mioclônica, ou ela pode durar, em geral, até 2, 3 minutos. Agora, existem pessoas que têm crises, algumas formas de epilepsia, algumas pessoas que têm pessoas que têm até crises raras, mas quando tem uma crise, é uma crise que chega a 30 minutos, tem que parar no CTI, interromper com medicamentos mais pesados, como um coma anestésico, mas isso corresponde a 3% das pessoas que têm epilepsia vão ter alguns episódios que é o chamado estado de mal epilético. É uma crise prolongada que chega a 30 minutos, que aí já caracteriza uma situação de emergência, né? Mas, no geral, as crises duram pouco tempo, né? Então, vamos tranquilizar, isso é uma raridade, né? Normalmente, assim, quando você tem uma pessoa que está tendo crise, você sabe que você vai amparar ela ali, a gente vai falar sobre isso, daqui a pouco a crise vai estar passando, né? E essas crises, elas então são resultados de descargas elétricas que passam a disparar com uma frequência maior de uma forma sincrônica. E isso pode recrutar outras populações neuronais que estão ligadas àquela área em rede, quer dizer, a crise pode começar aqui nessa região posterior, por exemplo, que
que dá a parte de fenômenos visuais. Então, eu posso começar a ver pontinhos luminosos, aí eu começar a piscar, a crise está aqui atrás, e depois ela se propagar, por exemplo, para essa região temporal. Eu vou ficar, então, com um olhar perdido, não vou responder o que você está me falando, posso ter alguns movimentos de boca, posso fazer algum movimento automático, a pessoa fica um estado alterado, mas geralmente alterado assim, parado, né? Não agitado, necessariamente, nada disso. E isso também muitas vezes é confundido, né? Tem pessoas que, essa pessoa está drogada, né? Que é um preconceito que às vezes a pessoa sofre. Não, né? Tem um desses filmes do Canadá, que são muito interessantes, são filmes curtos, ele tem uma pessoa entrando assim, aí a menina olha que gato está entrando ali. Aí, de repente, a pessoa passa meio mal, faz umas coisas meio estranhas. Ih, mas esse cara usa droga, o cara deve estar drogado. E eu sei de várias pessoas que já passaram por isso, né? Passar o próximo, por favor. Então, essa classificação agora já está até sendo mudada, mas ela é mais simples. Então, assim, só para ter uma ideia, né? Então, tem crises que são mais focais, chamadas parciais, hoje em dia voltou a ser focal, sem comprometimento ou com comprometimento da consciência. Está aqui, tem um foco, aqui na região temporal, ela pode ficar aqui ou se espalhar para alguma outra região. E as chamadas generalizadas é que, na verdade, envolve rapidamente uma região mais central do cérebro, que são os tálamos, e do tálamo, o tálamo tem projeções difusas para todo o córtex cerebral, que é essa camada mais externa aqui da substância cinzenta, que é onde, em geral, se originam as crises. E aqui você está vendo substância cinzenta, que é substância branca, né, que são os prolongamentos dos neurônios, que fazem as comunicações entre as regiões cerebrais, né? Então, a crise inicia, às vezes, nessa região aqui, se propaga para cá, mas quando você vê no eletroencefalograma, você já vê espalhado dos dois lados. E, geralmente, são crises, então, dos bilaterais, né? Então, por isso, elas foram sempre chamadas de crises generalizadas. Não significa necessariamente maior gravidade ou menor gravidade, né? Existem crises generalizadas que a pessoa fica só parada, ausente e voltou. Por exemplo, a ausência da infância. É uma das epilepsias comuns da infância, fáceis de tratar, passam com a idade, mas a criança, de repente, dá uma parada, é confundido com criança desatenta, né? Essa criança está desatenta, essa criança está no mundo da lua. E é claro que, como tem muita criança desatenta, às vezes até fazer o diagnóstico, até isso também leva um certo tempo. Pode passar o próximo, por favor. Bom, então, já falei, o transtorno mais frequente, então botei aqui, todos os sexos, raças, cores, criança, adulto. O pico principal são as crianças e os idosos. Antigamente eram as crianças, mas como a gente tem cada vez mais idosos, né, a gente vive mais, e com isso também entram mais afecções, né? Por exemplo, infarto, né? Isquemia cerebral, próprio Alzheimer. Quer dizer, o cérebro, depois de 65 anos, ele começa a ter pequenas cicatrizes da vida, e isso, lá adiante, pode também gerar uma epilepsia, né? Então, bom, ela é uma doença prevalente. A gente tem cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, e 3,6 milhões no Brasil. Aqui no estado do Rio de Janeiro, pode passar o próximo. Aqui, só voltando aqui, desculpa, eu esqueci de mencionar aqui, Dom Pedro I, né, uma pessoa famosa com epilepsia, desbravadora, corajosa, galopava 4 dias, né, assim, pela mata de Petrópolis até o Rio, governou o país e deu o brado de independência, né? Júlio César também tinha epilepsia, Machado de Assis, né? Machado de Assis era pobre, mulato, neto de escravos, epilético, numa época que mal tinha nem Gardenal, era bromo, né? Brometo. E foi o nosso patrono, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Então, para mostrar que tem superação, né? Basta a pessoa ter o apoio, ter as condições, né, para chegar lá. O próximo, por favor. Então, Rio de Janeiro, isso aqui está um pouquinho já atualizado, já passamos de 16 milhões. Pode passar o próximo. Então, assim, já deve ter cerca de 250 mil pessoas com epilepsia no Rio de Janeiro. E 30%
25% a 30% têm epilepsias que não controlam com medicação. Apesar de 2, 3 medicações, a pessoa continua tendo crises que podem ser uma vez por mês, uma vez de 6 meses, ou podem ser crises diárias e até várias crises diárias, como comumente acontece em algumas epilepsias graves da infância, né? Naturalmente, essas pessoas, essas 70 mil pessoas, que é um estádio do Maracanã, né? Elas têm, então, uma convivência mais frequente com as crises e com os efeitos psicológicos e com medicamentos que vão em doses mais altas, né? Então o sofrimento é maior, né? As pessoas que controlam bem com 1 remédio ou 2 remédios têm uma qualidade de vida, graças a Deus, são 70%, 70%, 80%, a maioria das pessoas que tem epilepsia vai ter uma qualidade de vida perfeitamente normal e você nem tem ideia que a pessoa tem epilepsia. Bom, a gente tem uma carência grande, né? Apesar do Sistema Único de Saúde no Brasil ter um programa de epilepsia público elogiado, né? De fato, a gente tem uns 4, 5 centros excelentes em São Paulo, temos uns 5 centros em Curitiba, temos 2 centros em Porto Alegre, agora mais recente em Belo Horizonte. E o Rio de Janeiro tem um centro bem pequenininho no fundão, que tem aqueles problemas todos do fundão, o hospital cai, não cai, aí tem problema, aí falta isso, o aparelho quebra, então um centro que não deslancha. E 2 centros pequenos, privados, então, assim, é uma situação de carência muito grande. Aqui é só uma divulgação, a gente fez uma caminhada na Lagoa, que muita gente participou. Depois fomos falar no programa Sem Censura, do Purple Day, que é o dia roxo, né? Que é o dia, a cor que foi escolhido, o dia que foi escolhido para ser o dia da conscientização internacional da epilepsia. Então, ano que vem tem mais. Próximo, por favor. Bom, então, epilepsia, algumas pessoas podem ter impressão, e mesmo pessoas que têm epilepsia, têm a impressão de que isso é a minha epilepsia, mas o meu tio, um amigo meu tem epilepsia, ele tomou um remédio 1 ano e ficou bom, e a minha eu estou tomando 2, 3 remédios e não ficou bom. A epilepsia tem centenas, né, mais de 100 causas, não centenas, mas tem mais de 100 causas, e cada vez se descobre mais coisinhas, porque tem mais questões metabólicas, mais a ressonância avança, etc. Mas dessas causas, aproximadamente metade, você faz, até um pouquinho mais, 60%, você faz uma ressonância de crânio, não vê absolutamente nada, né? A pessoa tem um desenvolvimento inteiramente normal, né? A única coisa que dá uma pista é o eletro, que às vezes vem a descarga, mas às vezes você pode você faz um eletro de 20 minutos, tem lugares que fazem 5 minutos, e aí você pode não pegar naquele momento, né? E aí a pessoa fica, peraí, mas o eletro não dá nada, a ressonância não dá nada, o que eu tenho, né? Então o diagnóstico da epilepsia, ele, na verdade, ele é clínico. A pessoa tem crises, como depois, se a gente tiver um tempinho, eu trouxe um DVD que tem vários tipos de crise, né? Que é lá da Alemanha, eu não quis trazer nada, não constranger ninguém, nada daqui do Brasil, eu trouxe um DVD lá da Alemanha, e a gente pode estar vendo isso. Então, metade das epilepsias tem uma influência genética e a alteração que tem é microscópica, num canalzinho da membrana, né, os neurônios funcionam com impulsos elétricos, e aí o tempo todo está entrando sódio na célula, saindo potássio, entrando cálcio, entrando cloro, e magnésio, e vários neurotransmissores. Então, é um equilíbrio muito dinâmico, muito complexo, e essas pessoas têm pequenas alterações. O canalzinho ali é um pouquinho mais estreito, né? É que nem um canal de drenagem aí nosso, quando chove muito, por exemplo, né? Aí choveu muito, alagou, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Quando de repente tem uma necessidade de entrar, não entra tão rápido quanto deveria, o neurônio fica mais hiperexcitado, e aí surge uma crise, né? Essas crises, que são hoje em dia chamadas
crises generalizadas, ou epilepsias generalizadas de influência genética, antigamente era chamado idiopático, de causa desconhecida, elas têm uma tendência a serem fáceis de tratar e a pessoa ter uma qualidade de vida inteiramente normal. Então, dois exemplos importantes são as epilepsias benignas da infância, que surgem entre 3 e 7 anos, e até 10, 12 anos de idade a pessoa deixa de ter crise. São crises que só acontecem à noite, são poucas crises, metade tem uma crise só, a outra metade vai ter 4, 5 crises. Tem um eletro típico, não tem nada na ressonância, você olha e fala, olha, vai passar, talvez nem tenha mais, às vezes você nem trata. A não ser que o eletro seja muito alterado, você trata. E essas epilepsias generalizadas genéticas, que começam a partir de 7 anos de idade, mas tem um pico na adolescência, adulto jovem, aí é aquele momento, né, delicado, né? A pessoa está na adolescência, aí vem uma epilepsia, e aí vem... depois a gente vai falar sobre o impacto que isso tem, né, desse diagnóstico para a família, para tudo, uma super proteção, aí não pode, não faz isso, não faz aquilo, não pode beber uma cerveja, não pode isso, não pode aquilo, então gera muita dificuldade de adesão ao tratamento e outras coisinhas. Bom, então, nos outros 40%, 40%, 50%, isso aqui é antes da época da ressonância, em 1990, em que eram mais causas desconhecidas, né? Agora é 40%, 50%. O próximo, por favor. Sobram, então, nesses 40%, alterações que você identifica estruturais no cérebro, ou metabólicas, né? De neurotransmissores, de metabolismo de glicose, metabolismo energético. E, então, você pode ter lesões cerebrais que podem ser, às vezes, muito discretas, até invisíveis na ressonância, mas frequentemente a ressonância consegue detectar alterações. Então, aqui, alterações vasculares, isso aqui é uma malformação venosa, como se fosse uma veia, um novelo de veia, né, um cavernoma. Isso aqui você faz uma cirurgia, você tem 98% de chance de curar a epilepsia da pessoa, né, sem nenhuma lesão, porque é só tecido vascular, você tira o tecido vascular e acabou. Aqui também é uma malformação arteriovenosa, está vendo esse engurgitamento aqui venoso. Aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas a pessoa tem um duplo córtex, né, tem uma dupla camada de substância cinzenta. É um defeito de migração das células que vão compor a substância cinzenta. Aqui tem também um defeito de migração que é chamada de displasia cortical. Isso não gera, em geral, maiores problemas, a não ser a epilepsia, né? Aqui são uma lesão pela neurocisticercose, que é aquele ovinho da solitária, né, que é ainda coisa que ainda comum em alguns lugares do Brasil. Você pode ter tuberculose, como eu falei, meningite, aqui é um abscesso cerebral, traumatismo craniano, é uma causa importante aqui no Rio de Janeiro, né? E um traumatismo craniano pode dar uma epilepsia 10, 15 anos depois, né? O próximo, por favor. Aqui é uma causa comum de uma epilepsia que frequentemente é resistente a remédio, chamada epilepsia do lobo temporal. A epilepsia do lobo temporal tem aquela crise que eu falei para você. A pessoa tem uma sensação, às vezes, na barriga, fica meio parada, um olhar estranho, faz uma movimentaçãozinha com a boca, e daqui a pouco ela está terminando a crise, ela fica um pouco desorientada, porque atua na área da memória de trabalho, memória que você utiliza para falar, bom, eu estou aqui no Senai, né, na sexta-feira, com vocês, né? Então eu sei que eu estou no tal lugar, em tal data, com tal pessoa. Então isso é uma função que é dada pelo hipocampo, que é essa estruturinha aqui interna aqui do lobo temporal. E ela é uma estrutura sensível e que pode se danificar por infecções, coisas às vezes perinatais e isso então gerar uma epilepsia que tem um índice de resistência de 50% a 70%. Mas ela é uma epilepsia bastante operável e com muito bons resultados. E quanto mais cedo a pessoa opera, melhor, porque aí evita que fique tendo efeito de crises durante muito tempo, os efeitos sociais, psíquicos, etc. Nessa forma de epilepsia é que tem um índice maior de depressão. Você tem um índice de depressão de quase 70%.
E um índice de suicídio também é 6 vezes maior. E, além disso, como eu falei, tem pessoas que têm, às vezes, uma crise atravessando uma rua, foi o caso de uma paciente, e ficou com medo de sair de casa. Não sai mais de casa sozinha, então a pessoa vai ficando mais isolada, né? Pode passar o próximo. Bom, normalmente, um neurologista é a pessoa que acompanha epilepsia, né? Uma pessoa com epilepsia. Mas, muitas vezes, o psiquiatra pode acompanhar, o neurocirurgião, se é uma epilepsia simples, né? Mas a gente vê que, na verdade, acontecem muitos erros, né? Aquela epilepsia que eu falei que ela é generalizada de influência genética, se você der Tegretol, Trileptal e Dantal, que são medicações mais específicas para crises focais, por exemplo, essa epilepsia do lobo temporal, a pessoa pode piorar a crise de ausência, piorar essas crises de choquinhos mioclônicos, é uma coisa, um efeito conhecido para quem trabalha com epilepsia, mas infelizmente, mesmo os neurologistas fazem erros frequentes. Então, a importância mesmo de estar tendo educação continuada, de estar fazendo isso. Eu já teve casos de pessoas chegarem no Quintador com epilepsia desde 7 anos, só usou todos os medicamentos para epilepsia focal. Foi um por um. Na hora que ia fazer o Depakote, que trataria as crises dela, aí o homeopata disse assim, nada contra a homeopatia, tá, né? Mas foi isso que aconteceu. O homeopata falou, não, esse remédio faz muito mal para o fígado, não toma esse remédio, não. Ela ficou dos 7 aos 32 anos tendo crises epiléticas. E depois passou a desenvolver uma coisa que se chama de crise psicogênica. Quer dizer, os traumas repetidos das crises, quando ela passava então por situações de angústia e tudo mais, ela tinha uma crise emocional, que não tinha nenhuma alteração, não era uma crise epilética realmente. Então, 25% das pessoas que têm epilepsias de difícil controle, com medicamento, etc., desenvolvem crise de origem emocional depois de muitos anos. E essa moça, a gente olhou, viu a epilepsia generalizada, mudamos o remédio, ela nunca mais teve uma crise, e aos pouquinhos foi ganhando a vida de novo, né? E infelizmente, a gente ainda tem muito erro aqui. Bom, normalmente você usa uma consulta, exame de sangue, eletro, né, ou até vídeo, e um método de imagem que o melhor é a ressonância, né? A tomografia faz coisas mais graves, assim, mas a ressonância é que vê bem o contraste substância cinzenta, substância branca. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, não sei o que é isso aí, o que é, né? Pergunta aí, né? Não tem uma coisa que é para ser informal. Então, normalmente é acompanhado no ambulatório, no pronto-socorro, enfim, sem maiores problemas. 70% a 80% das pessoas vão evoluir bem, mesmo que o médico às vezes se engane e passe lá um anticonvulsivante, vai tender em geral a dar certo, né? E aí, qual seria, então, a importância de um centro de epilepsia? Quando você tem uma dúvida ou quando você tem uma epilepsia que é resistente, né? Próximo. Então, a epilepsia resistente é principalmente essa que a gente vai ter esses problemas de trabalho, sociais, econômicos, subemprego, de casamento, etc, etc. Então, quando a pessoa, depois de 2 anos, já tentando pelo menos 2 ou 3 medicações, você não consegue controlar, você já diz que ela tem uma epilepsia resistente e já parte para investigar de forma mais cuidadosa se ela é uma candidata a outros tipos de tratamento. Então, existem tratamentos de dieta, existem tratamentos que a gente chama de neuromodulação, estimulação elétrica, estimulação magnética, a cirurgia, né? E outros, né? A yoga pode ajudar diminuindo o estresse, tem homeopatia, tem uma série, né, de terapias, biofeedback, mas essas que eu mencionei são as mais consolidadas e as mais efetivas nesse caso mais difíceis. Mas as outras, certamente, né, quem já fez consulta comigo sabe que eu mando todo mundo para yoga, né? Porque é uma coisa que dá saúde para a pessoa, né, dá bem-estar, dá autoestima e dá postura, dá respiração, diminui muito a ansiedade. É uma coisa maravilhosa a yoga.
O próximo, por favor. Então, bom, são crises de difícil controle. Se essas crises acometem, por exemplo, lobo temporal, regiões frontais ligadas à memória de trabalho, a pessoa tem uma perda de memória